Olá, signo de Touro, sejam todos bem-vindos a esse canal. Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Liz. Vamos saber quais são as energias no amor para você nesse momento, Touro. E antes de abrir o tarô, vamos saber qual é o recado do coração de alguém para você, Touro. Qual é o recado do coração de alguém para o signo de Touro nesse momento? Qual é o recado? Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, para vocês também terem a oportunidade de ler. E fala assim: as expressões que você colocou sobre mim naquele momento foram mais do que eu conseguia suportar. É essa a mensagem. Vamos lá, vamos saber o que mais com o tarô. Tem um sentimento de fuga emocional em relação à conexão de vocês, né? Pode ser algo muito profundo que alguém se assustou e não soube lidar com essas emoções. Vamos ver o que mais com o tarô. Energias de Touro. Amor, Touro. A inveja, e ela caiu bem invertida. Mais o quê? Gente, a coroação no desafio. Teve olho gordo aqui na conexão de vocês, tá? Teve olho gordo na conexão de vocês. Aqui fala que pessoas não queriam ver vocês juntos, ou uma pessoa específica, vocês vão adaptar. Mas o quê? É uma vitória. É uma conexão onde as coisas podem estar dando muito erradas, podem estar muito confusas por essa energia negativa, essa energia de opressão. Alguém se sentiu oprimido por essa energia. E isso pode ter contribuído sim, tá? Para um insucesso nessa conexão. O que nós estamos falando aqui na leitura de vocês? Que algo que poderia desenrolar de uma forma muito positiva entre vocês não aconteceu por uma energia externa, que vem de outras pessoas ou de alguém específico. E se alguém específico, você pode ter sim uma ideia de quem seja, tá? Isso atrapalhou, não foi um fator preponderante, mas atrapalhou. A perspectiva. E a mensagem é exatamente essa que foi lida para vocês, né? A pressão que você colocou sobre mim naquele momento foram mais do que eu conseguia suportar. Alguém aqui com muita expectativa que essa conexão ela viesse a dar certo, tá? Mas teve um fator externo que pesou. E isso pode ter influenciado, envolvido essa pessoa energeticamente, ou vocês dois. Porque fala de uma coroação, uma união que ela não se perpetuou, ela não foi para frente. Então não foi da forma como você gostaria. E é uma perspectiva quebrada em relação a isso. A modéstia é alguém que não está se mostrando disponível emocionalmente para você nesse momento. Com Aquário, uma frieza, um olhar de distanciamento ou de muita racionalidade. Alguém racionalizou o que sente por você. Mas tem uma influência sim, um fator externo que pesou bastante, tá? Mas na linha do futuro fala de uma perspectiva diferente entre você e essa pessoa. Então tem sim uma boa notícia aqui, tá? Mesmo que isso, eu tô vendo aqui, né, energeticamente na leitura de vocês, mesmo que vocês não tenham ficado juntos por conta de situações que atrapalharam, né, a conexão de vocês e até mesmo de conflitos emocionais entre vocês,
fala que isso foi adiado, mas de alguma forma tem uma perspectiva. Ou seja, alguém enxerga no futuro que vocês podem se ficar juntos, se baseando em ajustes a fazer. Principalmente em relação a pessoas ou a essa pessoa específica que precisa ser varrida da conexão de vocês, tá? É essa aqui, a energia. Vamos saber com esse tarô. O que mais? A leitura de vocês está sendo surpreendente e eu vejo aqui na linha futura, alguém toma uma atitude ou tem um movimento do destino do universo que vai estar muito favorável para que essa situação no futuro, lá na frente, a longo prazo, se modifique entre vocês. Vamos lá. Porque algo aqui não foi justo, tá, gente? Não era um conflito, não é dificuldades ou desafios do casal. Teve uma interferência externa. Vamos saber o que mais, touro. Olha, bloqueio. Bem embaixo da inveja. Vocês estão vendo, né? Não tem como inventar isso. Tem, touro? Não tem. Bloqueio. Alguém não gostaria que vocês fossem felizes, não. Tem um atrapalho aqui. Tá? Nessa situação. 2 de espadas. Mas aqui também fala, se não tá ressoando com você, é uma leitura coletiva, fala de alguém relutando contra esse sentimento que tem por você, tá? É como se ela enxergasse o futuro entre vocês promissor, com a carta da coroação, mas não dá o braço a torcer. Mais o quê? Olha, gente, 3 de ouros. Aqui fala de grupo, de família, de pessoas que realmente não deseja a felicidade desse casal, você e essa pessoa, tá? Adapta-se à família, se amigos, se vocês trabalham juntos e as pessoas ficaram com inveja, né, torcendo aí para que vocês não dessem certo, fosse só um casinho, algo passageiro. 3 de ouros fala de uma ajuda que chega. Eu falei para vocês, né? O universo, a vida, tem algo que vai ser trazido até a energia de vocês que vai ser favorável para que alguém tome uma atitude, tá? É um sim. Aqui a inocência fala de alguém que confiou demais em pessoas, em um grupo que não era para confiar. E pode ter contado que vocês estavam ficando, saindo, ou que vocês tinham planos de solidificar essa conexão, essa união. Sabe aquela coisa? Eu vou confessar para um amigo, vou me abrir com um amigo e vou falar que eu tô pensando em pedir essa pessoa em namoro, pedir essa pessoa em noivado. Eu vejo um futuro entre nós. E aí essa pessoa, ela pode ter compartilhado isso com outras pessoas ou com alguém que traz essa energia de bloqueio. As coisas começaram a dar errada, sendo que tem alguém com a intenção que desse certo. Essa carta, esse arcano 19, né, fala de alguém querendo se comprometer com o outro, tá? E vai ter caminhos abertos sim, uma oportunidade entre vocês. Tá forte aqui a energia de leão. Caminhos abertos, notícias positivas em relação a essa pessoa você vai ter. E fala de surpresas, tá? Surpresas no caminho de vocês. Vamos saber o que mais. O arcano maior do Sol é dos arcanos mais favoráveis aqui. Seja qual contexto da vida você está buscando a prosperidade, o desenvolvimento de algo. As coisas vão se desenvolver, começar a se desenvolver de forma muito positiva entre vocês, por conta de uma oportunidade, algo a seu favor. Pode ser um encontro casual, tá? Mas tem algo que traz aí
os caminhos abertos entre vocês. Tá muito positivo para um reajuste nessa conexão. Alguém se sentindo sozinho, gente. Perspectiva. Alguém ficou muito cauteloso aqui, nessa entrega com você. O eremita, outro arcano maior. Tem signo de Virgem aqui. Alguém gostaria de ver cada um no seu canto, sabe? Uma energia de distanciamento. Para outros, esse distanciamento é como se trouxesse uma energia de solidão para essa pessoa, para vocês. Eu me sinto muito sozinho. E uma perspectiva foi quebrada, né? Alguém deu um passo para trás diante dos fatos entre nós dois. E é por isso que não houve essa coroação. Alguém preferiu se manter numa individualidade e não fortalecer a parceria, a conexão de vocês diante dos contratempos. Então alguém agiu com inocência e não foi prudente diante disso. Porque tem sim uma experiência, uma bagagem que traz muito positiva. Essa pessoa tem muitos aprendizados no campo emocional e na vida. Só que alguém pode ter sido inocente em relação à forma de lidar com a conexão de vocês. Para alguns, vocês se relacionaram com alguém do seu trabalho, estão se relacionando com alguém do seu trabalho, e aqui pede atenção, a inocência, a revelar situações para outras pessoas que podem fingir que torce por vocês para esse romance e não torce. É como se alguém, no fundo, quisesse te ver sozinho, sofrendo, sem ser feliz no amor. Tá, gente? É bem isso aqui. O Sol fala de magnetismo. Alguém que é assim, se sente muito atraído por você. Mas o eremita no amor também fala de se mostrar frio, se mostrar distante. Então é como se você enxergasse essa pessoa muito fria em relação a você, tomando atitudes individualistas, só pensando nele, nela, nesse momento. Então é como se você estivesse dando as costas para isso também, para esse sentimento. Eu quero, mas a pessoa se mostra tão fria, tão distante emocionalmente de mim, que eu olho para outras possibilidades em relação ao amor. Tá? Mais o quê? Mas tem aqui algo que me chama atenção, gente. O Sol fala de quê? De se envolver, de se entregar, de se abrir para o amor, né? Exatamente disso. Alguém querendo viver essa realidade. E o eremita é uma carta mais fria, que fala de solitude, de frieza, de distanciamento. E é exatamente isso. Você e essa pessoa num descompasso, numa dissonância para que haja esse distanciamento. Ou você, cada um enxergou aqui o outro de forma muito diferente. Eu quero muito ter um relacionamento, ter algo com essa pessoa para valer, e essa pessoa ela se mantém numa situação mais fria, de não estar muito focado no amor. Uma pessoa que está dispersa em relação à nossa conexão. Então, eu olho para frente, eu olho para o futuro. 8 de ouros. Touro, Virgem, Capricórnio, forte na leitura de vocês. Fala de vocês olharem para essa conexão com a simplicidade, com uma visão, um olhar simplista. Não tornar as coisas mais complicadas do que já foram. É bem isso.
uma energia externa que trouxe sim um, um atrapalho na conexão de vocês, mas as coisas podem estar se complicando porque você não tem um olhar simplista para essa situação, tá? Ou seja, alguém projeta no futuro, aguardando, né, que no futuro as coisas possam se alinhar entre vocês. Alguém que conta aqui com a própria sorte. Então ela fica muito aqui distante e fria. Mas a energia centralizadora que veio, né, na conexão entre você e essa pessoa é a do Sol. O arcano maior do Sol. Então fala, quem tá frio, distante, ou você tá sentindo essa pessoa dispersa desse relacionamento, é por conta dessa energia, é por conta do que tá falando da inocência de contar para outras pessoas, mas fala que isso vai ser resolvido. Uma situação pode vir a te surpreender. Então fala de uma espera que está chegando ao fim e alguém tendo a clareza, a visão sobre essa situação. Tenho 2 e tenho 3. Então sai de uma energia de frieza e vai para uma energia realista. De olhar para essa situação com uma ótica singular. Eu não preciso que ninguém me fale aqui o que ela pensa ou não sobre essa conexão. Eu vou enxergar essa situação e vou pensar nessas mudanças que eu preciso fazer. Porque alguém se sente sozinho. Então fica aguardando até mesmo a atitude de alguém que pode ter Áries, Leão, Sagitário, signos de fogo no mapa. Essa pessoa, ela é mais impulsiva, ela é mais aberta, ela se comunica com facilidade. Então fica esperando essa pessoa ela fazer um contato, ela fazer um movimento na minha direção. Porque fala de alguém aqui que foi frio e ela não consegue. Nesse momento, ela ainda age com uma prudência, porque tem o 8 de ouros que fala de lentidão e de espera. Mas assim, como eu espero, como eu aguardo que essa pessoa que tenha uma facilidade de se comunicar e se expressar, alguém que tenha facilidade de ser sincero, de expor as emoções, como eu quero que essa pessoa venha até mim e isso tudo possa ser resolvido, tá? É bem isso aqui que eu vejo na energia de vocês, mais do que no fundo do tarô. O controle é o rei de espadas. Então é uma frieza com apego ao passado. 5 de copas. Tem um arrependimento aqui por ter agido com uma frieza em relação a você, ou você em relação a essa pessoa. Esse distanciamento, tá? Tem um arrependimento aqui, taurinos. Alguém precisa abrir mão do controle, né? Rei de espadas. Um arrependimento porque não foi justo com a pessoa. Não foi justo aqui na forma de agir. Rei de espadas é uma energia de pensamento, mas também de deslocamento, como foi falado para vocês. Alguém apegado a você, que tem sentimentos por você, mas não expressou, não falou, se mostrou distante, frio. E hoje essa pessoa se encontra apegada em você e contando com a sorte. Mas fala de uma visão futurista entre vocês. Lá na frente as coisas podem se resolver, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela fica parada. Porque ela enxerga que você tem condições de expor os fatos, de dar o ponto inicial e de partida para ter uma resolução entre vocês, uma resolução positiva. É como se essa pessoa ela não tivesse forças para fazer isso, mas tem uma sabedoria, ela enxerga em você alguém que tem muita sabedoria, que sabe se comunicar muito bem, expor os fatos e os sentimentos. Então é como se ela quisesse, ela esperasse que você faça isso. Tem alguém que espera uma facilidade.
para que as coisas aconteçam entre vocês, para que o desfecho seja diferente, tá? Entre vocês. Olha no fundo do tarô. A fonte. Exatamente isso. Áries, Leão e Sagitário. A fonte do amor, da abundância dos sentimentos. O Ás de Paus fala de algo que está acontecendo muito lentamente entre vocês por conta de trazer a simplicidade, não complicar as coisas. Então pode ser que alguém não faça esse movimento, fique nessa energia de demora, de lentidão e aguardando a atitude do outro, porque ela acredita que se ela se aproximar de você, se ela se expressar, ela não vai, ela vai trazer mais complicação do que a facilidade de vocês resolverem algo entre vocês, tá? Como foi falado, tem uma energia que fala de complicação com a simplicidade. É alguém que pode não saber se expressar bem, usar bem as palavras, mesmo tendo muita aqui inteligência. Então ela acha que ela pode complicar ainda mais as coisas entre vocês. E ela deixa que esse sentimento de fluidez venha de você. Tá? Ou do universo, uma ajuda do universo aqui. É isso. Fala de alguém que tem uma paixão por você, sim, Ás de Paus, né? Alguém se sente muito conectado com você, mas tem uma dificuldade de expressar os sentimentos por você. E é isso que essa pessoa pode estar recebendo também, esse chamado. Apego ao passado, saia do controle, expresse o que você sente para essa pessoa. Antes que seja tarde demais. Ficar aguardando, ficar se isolando, ficar introspectivo nessa situação não vai ajudar para que um futuro entre vocês aconteça. Tá? Então, fala exatamente disso. Alguém que tem sentimentos por você, mas tem muita dificuldade de falar, de se expressar com esse rei de espadas. Gêmeos, Libra e Aquário. Tem aqui na energia de vocês novamente muito forte. Para alguns, tem Câncer, Escorpião e Peixes no ascendente ou em algum lugar aí no mapa. Mas está muito forte Virgem e Leão também. Se você gostou, deixa seu like.